Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo de uma análise exploratória de dados a partir de uma base de dados de vinhos. Esse exercício eu gostaria que vocês tentassem replicar ele e aí vocês vão me mandar ele como sendo a avaliação da P1. Então, com base nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão replicar ele num outro Google Colab e vão enviar essa análise exploratória de dados para mim, tá bom? Antes da gente começar, eu preciso que a gente baixe os dados que estão disponíveis nesse site do Kaggle, tá? O Kaggle é este site onde a gente pode obter vários tipos de datasets diferentes para fazer vários tipos de análise. Então é necessário que vocês entrem nesse site, kaggle.com, e façam um pequeno cadastro nesse site aqui e podem utilizar a mesma conta do Google, tá? Então, feito isso, né, qual que é o link para vocês obterem a base de dados? O link é esse primeiro link aqui que eu vou deixar disponível para vocês também aqui no Teams, tá? Então, o link vai levar vocês para esse repositório do Kaggle. Para vocês fazerem o download da base de dados, basta vocês clicarem no botão Download, aí ele vai baixar uma pasta compactada e aí vocês devem descompactar essa pasta. Aí vocês podem escolher o local dentro do computador de vocês que vocês vão descompactar. O arquivo que nós vamos utilizar é esse cara aqui, ó, o INMAG Data 130K V2, que é uma base de dados sobre vinhos, ok? Então, com o arquivo descompactado, vocês vão abrir um ambiente do Colab, tá? E aí a primeira coisa que vocês vão fazer é trazer esses dados de forma temporária aqui para o Colab, tá? Então, se vocês clicarem nesse botãozinho aqui do lado, vocês vão ter acesso aos arquivos temporários que vocês podem trabalhar nesse Google Colab. Para vocês enviarem os dados para cá, basta vocês clicarem nesse botãozinho de fazer upload, escolherem lá o arquivo que a gente vai enviar, que vai estar dentro de uma pasta do computador de vocês, e clicar em abrir. Pode clicar em OK. E aí a gente aguarda o carregamento desses dados, né? Vai ser uma base CSV. Lembrando que esses arquivos, né, que a gente vai trabalhar como base de dados, eles podem ser enviados de forma temporária para cá, ou a gente pode fazer um link através de algum repositório do GitHub, por exemplo, tá? Num outro vídeo eu mostro para vocês como a gente pode colocar esses arquivos no GitHub e puxar eles a partir de lá, tá? Então vamos aguardar um pouquinho aqui só a parte de carregamento. E aí o arquivo já vai aparecer aqui nos arquivos temporários do Google Colab. Só lembrando, né, que se vocês fecharem o ambiente, esse arquivo vai desaparecer daqui, então a gente não vai ter mais acesso. Então é importante que uma vez que vocês comecem a fazer a análise exploratória de dados utilizando arquivos temporários como esse, vocês façam do início ao fim para ter os resultados salvos, tá? Outra coisa que a gente vai utilizar é a biblioteca Seaborn para exibição de gráficos, tá? Também deixei o link aqui, vou colocar lá no Teams para vocês. Esse link vai levar para esse site, onde aqui ele vai te mostrar vários tipos de gráficos e visualizações diferentes que vocês podem trabalhar com essa biblioteca, tá? Um outro site que eu achei interessante, que é relacionado à parte de vinhos, é esse outro link que vai levar vocês para um outro site onde a gente pode ver uma pontuação dos vinhos, né, que vai de 80 até 100, onde de 80 a 82 são vinhos aceitáveis, de 83 a 86 vinhos bons, 87 a 89 vinhos muito bons, 90 a 93 excelentes, e assim por diante até chegar nos vinhos clássicos, tá? Então é uma pontuação que os vinhos vão receber. Bom, então para a gente começar, né, a gente vai
vai ter uma ideia do que a gente vai trabalhar, né? E também a gente precisa elaborar algumas perguntas que vão ser respondidas ao longo do exercício. As perguntas, essas são algumas sugestões de perguntas, né? Mas vocês podem querer responder outros tipos de pergunta, dependendo do tipo de análise que vocês vão fazendo, tá? Mas aqui são algumas sugestões que a gente pretende responder ao longo da análise, tá? Então, para a gente começar, a gente vai começar verificando os dados. Mas antes, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar algumas bibliotecas que vão ser utilizadas durante o decorrer desse exercício. A biblioteca Pandas, a NumPy, Matplotlib e a Seaborn. Tá? Então são essas 4 bibliotecas as principais que nós vamos trabalhar aqui durante esse exercício. Então a biblioteca Seaborn, como a gente já viu, é uma biblioteca de visualização e ela é baseada no Matplotlib. Aí a vantagem de utilizar ela é porque ela oferece uma interface muito mais simples para vocês plotarem gráficos, no qual a gente vai escrever muito menos códigos, tá? E aí, né, como é que a gente começa para examinar o dataset, né? Então a gente vai precisar criar uma variável que vai receber o nosso dataset, tá? Então eu chamei ela aqui de df. E aí, através da biblioteca Pandas, a gente vai utilizar a função readCSV, porque esse arquivo que nós acabamos de subir, ele é um arquivo do tipo CSV. E para você indicar qual é o caminho onde está esse arquivo, você pode clicar com o botão em cima desses 3 pontinhos aqui do lado do arquivo e copiar o caminho. Depois, dentro de aspas duplas, você pode colar o caminho desse arquivo aqui. Então, esse arquivo que está aqui de forma temporária vai ser lida pelo Pandas e vai ser armazenado dentro dessa variável df. df.read vai ver as primeiras 5 linhas desse data frame. Então vamos clicar aqui para ele fazer a leitura. Eu esqueci de importar a biblioteca, né? Então primeiro a gente importa. Assim que tiver importado, a gente pode usar a biblioteca Pandas. Ok, legal. Então aqui eu posso encolher essa janela e aí aqui nós temos o data frame, tá? Observem que tem várias colunas, né? Algumas colunas logo de cara a gente já consegue visualizar que possuem dados vazios, tá? Então a gente já vai tratar esse daqui também, tá? Mas é interessante que nós tenham um conhecimento geral em cima dos dados, né? O que significa cada dado? Quais são os dados que são numéricos, que dados são categóricos e assim por diante, tá? Então, vamos primeiro ver só os nomes das colunas. Então, a gente pode usar o data frame que a gente acabou de criar com a função columns. Essa função vai retornar todos os nomes de colunas, tá? Então, é importante a gente também elaborar um pequeno sumário para saber entender o que é cada uma dessas colunas para a gente poder utilizar na nossa análise, tá? Esses nomes, né, eles foram obtidos através lá do Kaggle, né? Quando a gente está lá dentro da base de dados aqui, nessa página a gente vai ter uma descrição de tudo que tem dentro dessa base de dados, tá? Incluído também o que a gente chama de um mapa de variáveis, né? Que explica o que é cada uma das colunas. E aí eu só fiz um resumo aqui, né, para a gente entender o que é cada uma das colunas. E algumas das colunas que aparecem aqui, como por exemplo um named, né, ela parece ser uma coluna só de índice, que lá na frente a gente pode remover ela porque ela não vai trazer nenhuma informação muito interessante para a gente. Aí a gente tem a coluna country, que é o nome do país, descrição, designação, pontos, né, que é o número de pontos que o vinho obteve. Então essa aqui é uma coluna bem importante para a gente, assim como a do país. Preço do vinho, da onde vem o vinho, né, qual a província, região, tester name, né, quem é o nome do revisor,
o perfil do Twitter do avaliador. São algumas informações aqui que talvez não sejam tão interessantes para a gente. Então a gente poderia remover essas colunas também. Mas seguindo aqui, né, a gente pode dar uma olhada bem rápida nos tipos de dados, utilizando a função df.info. Quando a gente rodar essa função, ela vai trazer algumas informações que são muito importantes para a gente assim logo de cara, tá? Primeiro, né, quantos registros tem na nossa tabela, no nosso data frame? Então, no nosso data frame, nós temos 129.971 registros. Porém, observando cada uma das colunas, nós podemos verificar que existem valores nulos nas colunas. Por exemplo, aqui em Country, né, nós temos 129.908 registros. Então temos aproximadamente aí uns 60 registros com valores nulos, tá? Que isso pode causar algum problema nas nossas análises. Então a gente vai tratar esses valores faltantes também, tá? Então aqui eu tenho um resumo, né, que ao todo temos 129.971 linhas com 14 colunas no nosso dataset, né, que variando aqui de 0 até 13, dá um total de 14. E a gente também verifica que existem algumas colunas com dados ausentes. E aí a gente vai poder descartar algumas dessas colunas, como por exemplo, região 2, tester name, tester Twitter, handle, né, que é o Twitter do avaliador, então isso aí não vai ser tão importante para a gente. A gente também, logo de cara, além de verificar essas colunas, a gente pode fazer uma pequena análise estatística, né, usando o comando describe. Ele vai avaliar as colunas que possuem valores numéricos, tá? Então vamos rodar ela aqui. Bom, aqui vão aparecer somente dados das colunas que são do tipo numéricas, tá? Porque para a gente fazer correlações, dados estatísticos, como por exemplo, contar o número de registros, tá? Calcular a média de valores, desvio padrão, o menor valor, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quais são os valores máximos que são obtidos em cada uma dessas colunas do tipo numérica, tá? Então aqui são importantes e aí a gente já observa logo de cara, né, que, por exemplo, para a coluna pontos, né, o menor valor começa em 80 e o maior valor termina em 100, tá? Conforme a gente viu lá no site que eu mostrei para vocês logo de cara. E a gente sabe também que a média dos pontos gira em torno de 88, tá? Assim como na coluna preço, né, a gente tem lá que o vinho que custa mais barato é a partir de 4 dólares e o vinho mais caro está na faixa de 3.300 reais, 3.300 dólares, tá? Então, essas são algumas análises iniciais que são necessárias para a gente fazer assim logo de cara e são importantes que vocês marquem essas análises na forma de texto, né? Então, por exemplo, com base nessa pequena análise descritiva, a gente marcou aqui, né, que o comando describe pode nos mostrar uma distribuição de pontos para uma garrafa de vinho, onde o mínimo é 80, o máximo é 100, e também é possível notar que a garrafa de vinho mais barata custa R$4 e a mais cara R$3.300. Segundo esse site, que é aquele site que eu mostrei para vocês, esse daqui, né, a gente tem a pontuação e a classificação desses vinhos, né? Então a gente pode usar essa classificação aqui também. E aí o que eu costumo fazer é pegar esses dados, né, e deixar eles marcados aqui na análise descritiva de dados. Então, uma outra opção que a gente pode fazer é contar quantos vinhos foram avaliados por cada país. Então eu vou fazer um pequeno filtro, né, por país e vou contar os valores para cada um desses países. Então a gente faz uma espécie de agrupamento, tá? Então se a gente clicar aqui, a gente tem uma espécie de agrupamento, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos
foram avaliados 54.504 tipos de vinhos. Na França, 22.000, na Itália, 19.000, na Espanha, 6.000 e assim por diante, tá? Então, a gente já começa a tirar algumas informações aqui, onde a maior concentração de vinhos avaliados veio lá dos Estados Unidos, seguido da França. Então, a gente tem aqui de todos os países. Então, note que a maioria dos vinhos é dos Estados Unidos, França, Itália, Espanha e Portugal. Tá? Então, todas essas observações são importantes que elas sejam anotadas, tá? De acordo com esses dados. E aí a gente pode também fazer uma espécie de contagem por tipo de uva. Quais foram os tipos de uvas mais utilizados na fabricação de vinhos, desses vinhos que foram avaliados? Então a gente pega lá a coluna variedade e faz uma contagem também, assim como a gente fez com os países. Só que agora a gente está mudando a coluna, né? Então a gente tem aqui todas as variedades de uvas, né, que foram utilizadas na fabricação desses vinhos. E aí, de novo, né, a gente pode notar que alguns tipos de variedades se destacaram mais do que outros aqui, tá? Esses 3 pontinhos, eles aparecem aqui porque são muitos valores, então ele dá uma encurtada aqui, ele mostra os primeiros e mostra os últimos também. Mas a gente pode notar aqui que os 5 primeiros aqui, ó, são esses caras aqui, tá? A nossa próxima tarefa agora é fazer uma limpeza dos dados. Lembra que a gente viu que existiam campos, por exemplo, o NAMED 0, né, que era só o índice, eles não são interessantes para a gente, tá? Assim como existem outros campos que podem ser removidos, porque eles não vão fornecer dados úteis para a nossa análise. Então, a gente começa a segunda parte agora, que é a limpeza dos dados, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma cópia do data frame que a gente está trabalhando para a gente manter aquele data frame original. A gente costuma fazer isso para que, se der algum problema, se a gente por acidente remover algum dado que é interessante, a gente consiga refazer isso daí de uma forma bem rápida, tá? Consiga recuperar isso daí. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer a cópia dos dados utilizando a função dfcopy. Então a gente vai fazer aqui, ó, dfcopy para um outro data frame chamado df1. Aí agora que a gente fez a cópia, a gente pode começar removendo as colunas daqueles dados que a gente não vai precisar da nossa análise, tá? Que são essas colunas, um NAMED 0, Designation, região 1, região 2, Tester Name e Tester Tweet Handle. Então a gente usa a função drop trabalhando no eixo 1, tá? O que é o eixo 1? Apagando toda a coluna, tá? Então se a gente colocar axis 0, a gente apaga na linha. O axis 1 apaga a coluna do data frame. Então quando a gente executar essa opção e pedir para verificar os primeiros registros da nossa tabela, a gente já vai ter um data frame mais compacto aqui, sem aquelas colunas que não são interessantes para a gente, tá? Mas ainda temos o problema de dados ausentes a resolver, né? Então, se a gente já apagou algumas coisas, mas se a gente pedir aqui para dar uma pequena análise do que a gente tem dentro do df1, vocês vão observar que a gente agora tem 8 colunas, né? Não tem mais aquelas 14, porém ainda existem dados ausentes, ó. O total de registros é 129.971, mas algumas colunas ainda apresentam dados ausentes. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode pensar assim, qual é a porcentagem que vai ficar de dados caso eu remova todos os registros que têm dados ausentes? Então a gente pode fazer um pequeno cálculo, por exemplo, com base no preço, né? Se eu remover todos os registros ausentes, esse valor aqui corresponde a quantos por cento do total de dados que eu tenho na tabela?